Assa Norte, Brasília, domingo, 31 de março, 1968. Na carta para minha mãe, ia mencionar minha timidez, a dificuldade de me aproximar dos 5 alunos de artes cênicas. Minhas anotações são um modo de conversar com ela, de pensar nela. Coloquei dentro do caderno a folha de papel dobrada e amassada, com apenas 2 palavras: Querida mãe. Talvez não lhe conte o que aconteceu entre sexta-feira e ontem. Sexta, as aulas da tarde foram canceladas. A maioria dos alunos do centro de ensino médio tinha ido à assembleia no campus. Durante o almoço no bandejão falavam de comícios relâmpago e os universitários protestos em vários lugares. Rua da Igrejinha, Praça 21 de Abril, Calçada da Casa Thomas Jefferson. Um alto-falante no barracão da Federação de Estudantes transmitia uma música estranha. Parecia marcha militar. Dinah distribuía panfletos e me chamou. Ombros nus, lábios vermelhos, o olhar inteligente no meu rosto. Quando ela me deu um panfleto, consegui dizer que ia ver um filme no Cultura. Filme? Ontem a polícia matou um estudante no Rio. Não é hora de ir para o cinema. Mais tarde o geólogo vai fazer um comício perto da Escola Parque. O nortista e o Fábios vão para lá. Ângela e Vana também vão? Vana está indecisa. Ângela não vai. Ela protesta sozinha no apartamento do pai dela, o senador. Alguém chamou Dinah. Os ombros nus sumiram. Dei uma espiada pela janela do barracão. 2 estudantes enchiam garrafas com um líquido claro e colocavam estopa no gargalo. Dinah e um cara magro escreviam numa faixa de pano a palavra assassinos. Quando ela me viu, foi até a janela e disse que a gente podia se encontrar às 5 da tarde na igrejinha. Voltou para o mesmo lugar. O magricela aumentou o volume da marcha militar. Me afastei desse barulho, decidido a ir ao cinema. Depois me encontraria com Dinah na igrejinha. O ônibus para a Asa Sul parou no começo da W3, bloqueada. Desci por uma rua paralela, a W2, e quando me aproximava do Cine Cultura, vi a Escola Parque e a Praça 21 de Abril cercadas por viaturas policiais. A sirene de uma rádio patrulha me assustou. Corri na direção da W1 e me encostei numa coluna de um bloco da 308, perto da igrejinha. Por que estava fugindo e me escondendo? O zelador do bloco saiu de uma guarita azul e perguntou o que eu fazia ali. Nada, respondi. Só queria ir ao cinema. Ele indicou a direção do Cine Brasília, como se me mandasse embora. O cinema tá fechado, disse. Os estudantes vão fazer passeatas e... Comícios? O pau vai comer nessa bagunça. Voltou para dentro da guarita. Fui até a igrejinha, contornei o pequeno templo fechado, observando os painéis de azulejos com desenhos azuis e brancos, pássaros voando para o chão, em queda vertical. Só então li o panfleto. Falava do assassinato do estudante no Rio. A palavra liberdade apareceu 6 vezes. Dinah tinha escrito o texto. Um Dolphin branco passava devagar pela W1 e brecou perto de uma veraneio na contramão. O motorista da veraneio acendeu o farol alto, mas ainda não estava escuro. 2 homens à paisana saíram da veraneio e agarraram o motorista do Dolphin. Outro homem, mais forte, fisgou do banco traseiro uma moça baixinha e magra. Algemou-a e enganchou no pescoço dela o polegar e o indicador, feito uma forquilha. O motorista do Dolphin foi arrastado até a frente da veraneio. O clarão dos faróis o cegava enquanto ele se defendia dos socos e pontapés. A moça magra foi arrastada até o clarão. Depois, o corpo amolecido e ensanguentado do motorista do Dolphin foi jogado no porta-malas da caminhonete. A moça e os policiais sentaram no banco traseiro e a veraneio tomou o rumo do eixo rodoviário. Tudo ficou silencioso, o carro branco no mesmo lugar, portas abertas. Vomitei a gororoba do almoço, joguei o panfleto no gramado seco. O desejo de ver Dinah na igrejinha era tão grande quanto o medo. Eu queria sair dali, pegar o bote de borracha e remar no lago. Mas ir da Asa Sul a Norte era como viajar para outra cidade. Não há ruas nem becos sinuosos por onde fugir. Os imensos espaços livres de Brasília são uma armadilha. Escutava gritos e barulho de bombas. As lojas do setor comercial estavam fechadas. Caminhei entre as superquadras e vi na W3 um ônibus parado e vazio que ia à Vila Planalto. 2 estudantes saíram de trás do ônibus, atiraram pedras numa Kombi da polícia e sumiram no outro lado da avenida. Fui a pé à Asa Norte, andava e corria.
com a sensação de que nunca ia chegar em casa. Já eram 5h30 quando vi meu pai na sala. Você estava na arruaça dos estudantes? No cinema. Menti, quase sem fôlego. Agora você deve ficar aqui. As repartições públicas, lojas e escolas foram fechadas, os 2 eixos estão policiados. Disse que ia remar no lago. Daqui a pouco vai anoitecer. Você vai remar no escuro? Vou te esperar às 6h30 na entrada do Minas Brasília Tênis Clube. Enfiei no bolso da calça uma caneta e uma folha de papel dobrada, peguei o bote, atravessei o campus e entrei numa trilha desconhecida. Perto da beira do lago, vi um bloco de concreto armado, com pilares redondos, grossos e inacabados. Carcaça de uma obra abandonada. 3 botas velhas de couro espetadas em pontas de ferro, uma placa de zinco enferrujada. Área militar. Remei por mais de meia hora até avistar o Clube de Fuzileiros Navais. Mais afastada da margem, a concha acústica parecia uma baleia branca encalhada no barro. O poente avermelhava a casca da concha e uma fachada do Brasília Palace Hotel. Só 2 cartas da minha mãe. E um telefonema. Deitei no bote, a cabeça apoiada na borda. Voz da minha mãe na Flor do Paraíso. Esse dinheiro é para você comprar livros e passear. Vou morar num sítio, filho. Nós 2 abraçados no fim do dia, ainda implorei que ela não fosse embora. Depois do adeus na rua Tutóia, a noite do ano novo no meu quarto. Um solavanco, o bote oscilou. 2 soldados apontavam uma metralhadora para o PS no meu peito. O vento levara o bote até a mureta que cerca o Palácio da Alvorada. Um soldado da guarda presidencial me foi conduzido a uma delegacia na Asa Sul. Revistou. O policial abriu a porta e me deu um empurrão. Entra. Aí, remador. Um cheiro de suor e barro fermentava no calor da saleta iluminada. 6 estudantes, 2 da minha escola, Fábios e o nortista. Não conhecia os demais. Sentei ao lado de um rapaz magro, rosto espinhento, sangue ressequido nos lábios. O mesmo cara que escrevia faixas de protesto com Dinah no barracão do campus. Lázaro, disse Fábios. Ele estuda no Ave Branca, em Loirinho ali estuda no Elefante. Taguatinga, aquele branco. Os outros 2 se apresentaram. Eram alunos do ginásio do Plano Piloto e da Escola Agrícola de Planaltina. O nortista perguntou, remador? Por quê? Estava remando no Paranoá, eu disse. Dormi no bote e me pegaram no Alvorada. Risadas rápidas e a voz do nortista. Que puta azar, remador. O lago atravessa as 2 asas do Plano Piloto e o bote foi atracar no Palácio do Marechal? Teus pais vão acreditar nisso? A gente não pode apagar a luz, alertou Fábios. Não temia os loucos que fugiam do manicômio de Vila Mariana e perambulavam, perdidos, nas ruas do paraíso. Temia o ruído da chave na fechadura. O ruído forte, metálico, antecipava a visão do rosto tenso do meu pai em muitas noites da infância. Agora todos os temores se juntavam num grande medo. Tirei do bolso o lápis e a folha dobrada. Escrevi 2 palavras. Lázaro espiou o papel e passou a mão nos lábios feridos. O aluno do ginásio do Plano Piloto se deitou de lado, o rosto perto da parede. Saleta sem janela, paredes cinzentas, passos atropelados no corredor, nenhum relógio. Que horas seriam? Encostei na parede, guardei o lápis e o papel, impossível escrever. O que diria para minha mãe nessa noite? Cochilei num passeio de bote e fui detido. Não sonhei. O devaneio, o vento, uma baleia de concreto armado, avermelhada pela luz do poente. Por que me distraí? Gritos abafados, todos alertas. Os universitários, disse o loirinho do elefante branco. Algum líder foi preso. O geólogo? Sussurrou o nortista. Lázaro, de joelhos, tocava o solo com as mãos fechadas e mirava a porta. Lá fora, uma voz forte interrogava alguém. Uma mariposa cinzenta, cochichou o nortista, apontando-os à parede. Uma bruxa. Bruxa, disse Fábios. Tá louco, é bolor na parede. Ah, gente também vai mofar nesse lugar sem janela. Silêncio no corredor. Além do corredor e de todas as portas. Lázaro abriu as mãos e perguntou por Dinah.
Conseguiu fugir, disse o nortista. Foi mais esperta que a gente. Só ela tem asas. Uma borboleta paulista. Quem jogou o coquetel Molotov no palanque do Marechal? Indagou o aluno da escola agrícola de Planaltina. Ninguém respondeu. Tocaram fogo no palanque dos milicos, afirmou o loirinho do elefante branco. Mas no dia 31 eles vão comemorar o golpe do mesmo jeito. Lázaro se deitou. Respirava pela boca ferida. Os olhos fechados pareciam me ver. Por que perguntara por Dinah? Alguém abriu a porta. Um cara de uns 25 anos foi empurrado e caiu sentado. Ruivo e barbudo, calça lee, camiseta vermelha rasgada no peito. Deitou de bruços ao lado de Lázaro e dormiu, ou fingiu dormir. O nortista mirava o bolor na parede. Fábios, com o indicador no meio da boca, pediu silêncio. Nenhum pio. Fechei os olhos e me acostumei à sombra amarela da lâmpada acesa. Mais tarde, uma voz lá de fora me despertou. Todos pareciam dormir, só Lázaro abria os olhos para me encarar com um olhar duro. O lábio inferior, fendido e esfolado, parecia pendurado. Não escutava mais a voz, talvez gritos de um sonho. Um policial me chamou. Os outros acordaram, menos o ruivo barbudo. Segui o policial até a sala do delegado. O retrato do Marechal Presidente era o único objeto na parede branca. Bochechas caídas, bigode grisalho aparado, a faixa presidencial cruzando o peito coberto por um traje civil. Examinava o olhar frio na parede quando o delegado me devolveu a carteira de estudante e o relógio. 8h25. Quero ver o papel. A folha no teu bolso. O delegado leu 2 palavras. Querida mãe, onde ela mora? O que ela faz? No interior de São Paulo. É professora de francês. E você mora com seu pai na Asa Norte. Qual é o endereço, a profissão e nome dele? Repeti o que havia dito ao chegar à delegacia. Você conhece os 2 alunos da tua escola? Fábios. Faizão e Lélio Antunes. Meus amigos, eu disse. E o moreno com jeito de coroinha? O agitador do Ave Branca, acrescentou o delegado. Não conhecia esse estudante. Ouvi outras perguntas. Neguei tudo, pensando nos que mofavam na saleta. Quando seriam soltos? Onde posso pegar o bote? Meu pai? O bote foi retido pela guarda presidencial. Vocês têm sorte. São menores de idade. Passei pela galeria do Hotel Nacional. Celeste arrumava livros na vitrine da Encontro. Jorge Alegre me reconheceu. Pedi um copo d'água e disse que tinha sido detido por engano. Agora ia a pé até a Asa Norte. Jorge Alegre se dirigiu até um rosto sisudo ao lado da caixa registradora. Jairo, dá para o Martim um copo d'água e o dinheiro do café e do ônibus. Um estudante pode ser preso por engano, mas depois de ser fichado pela polícia, a vida muda. Contei ao meu pai o que tinha acontecido no passeio de bote, e sem dar detalhes, falei da noite na delegacia. Fiquei até às 8 da noite, na entrada do Minas Brasília Tênis Clube, disse Rodolfo. Pensei num acidente no lago, um afogamento. Fui ao hospital distrital, esperei horas e voltei ao clube. Passei a noite em claro, vou chegar atrasado na repartição. E agora você me diz que dormiu no bote e foi preso. Perdi a porcaria desse bote, mas isso é o de menos. E se eu perder o emprego por tua causa? Algum colega da tua escola foi preso? Só você? Vou descobrir isso. Asa Norte, Brasília, madrugada de sábado, 22 de junho, 1968. Olhava um livro aberto, sem conseguir ler. Amanheci vencido pela insônia. Barulho na Avenida L2. Camburões e viaturas da polícia entravam no campus, soldados cercavam minha escola e o acesso à UNB. Não pude comer no bandejão, nem mesmo sair do apartamento. Nenhum bilhete ou mensagem do meu pai. Pela primeira vez, ele passou a noite fora de casa. Não sei onde dormiu. No quarto dele, tudo estava arrumado, ao contrário da minha desordem. Sobre a escrivaninha, livros de cálculo em inglês e português, uma régua triangular, um pequeno crucifixo de madeira com um Cristo de marfim. Numa folha com o timbre da nova CAP, datas de visitas a obras e reuniões com arquitetos e com outros engenheiros. Ao folhear um livro de cálculo, vi uma foto em preto e branco cortada ao meio. Meus pais na festa do casamento. Quem estaria na outra metade da imagem? Na extremidade recortada aparece apenas um braço coberto por um terno, e os dedos longos e abertos da mão direita. Seria o corpo do tio Dácio, do meu avô, de algum amigo?
Minha mãe parecia alegre na noite de núpcias. Pelo menos era o que expressavam o rostinho e os lábios da moça virgem, mas o corpo mutilado por uma tesoura dava um ar tétrico à imagem. Percebi uma sombra no chão, como se alguém me vigiasse. Virei o corpo para trás, esperando ver meu pai enquadrado no vão escuro da porta, feito um fantasma. Era minha própria sombra. Enfiei a foto no livro de cálculo e passei o dia estudando. Meu pai chegou tarde da noite e foi direto pro quarto. Falou comigo quando voltou da missa no final da manhã deste domingo. Ontem, mais de 1.000 estudantes foram à Assembleia do Parlamento Latino-Americano. Eles e os políticos da oposição dormiram no Congresso Nacional. Querem desmoralizar nosso governo patriótico. Sexta-feira, 28 de junho, 1968. 2 da tarde, vi pela janela Dina e Lázaro na entrada do centro de ensino médio. Quando desci, meu pai estacionava rural e me chamou. Brasília vai parar, os foram funcionários da nova CAP dos ministérios dispensados. Saindo do carro e notou o movimento dos estudantes no outro lado da L2. Dina e Lázaro já não estavam lá. Nessa semana não teve aula na tua escola. Se você for preso mais uma vez, só Deus vai te libertar. Por que obedecer a esse homem? Por ser ele mais forte do que eu? Por eu temer uma voz grave? Ganhar uma mesada de merda? Na minha sala, Dinah e Lázaro se dirigiam aos alunos. 4 colegas foram expulsos da nossa escola, ela disse. Na invasão do campus, a polícia prendeu dezenas de universitários e saqueou o barracão da Federação de Estudantes da UNB. Lázaro acrescentou que no dia 21, a polícia matou 3 estudantes durante uma manifestação no Rio. Anteontem, teve uma passeata de 100.000 pessoas. E o policial assassinado no Rio? Por que vocês não falam da morte dos militares? Era a voz de um estudante alto e ereto, de braços cruzados no vão da porta. Os olhos salientes e o pescoço apertado pelo colarinho davam ao rosto dele uma impressão de sufoco e loucura. Era conhecido por insultar quem o chamava pelo apelido, manequim. Ao lado dele, um bigodudo forte, de uns 30 anos, mirava Lázaro escrever na lousa: concentração na Praça 21 de Abril às 17 horas. Passeata na W3. Lázaro ficou perto de Dinah. As mãos entrelaçadas frontal, nada apoiavam o queixo ossudo. Olhar acovardado. Me lembrei do interrogatório de março na delegacia. O subversivo da juventude estudantil católica conversou com você? Tinha algum trotskista na sala? Alguém Molotov? Vocês têm sorte. São menores de idade. Falou de bombas incendiárias. Coquetel. Quando Dinah e Lázaro saíram da sala, o manequim foi até a lousa e apagou com gestos rápidos as palavras de Lázaro. Disse que seria perigoso ir à passeata. Os manifestantes provocariam a polícia. Haveria confronto e mortes. Falava com voz e pose petulante. E quando uma aluna gritou: "Todo mundo sabe quem é o teu pai?", o manequim avançou feito um bicho na direção da moça. O bigodudo o agarrou e os dois foram embora. Eu tinha visto esse manequim na cantina e nos corredores, mas não sei quem é o pai dele. Foram canceladas. A biblioteca central ficou fechada. O nortista e Ivana esperavam o ônibus na L2. Iriam à rodoviária e depois à Praça 21 de Abril. O rosto de Rodolfo apareceu na janela do apartamento. Corri para alcançar o ônibus, sem olhar para trás. Mas o rosto parecia me seguir durante o trajeto até a rodoviária, onde grupos de estudantes seguravam faixas com nomes de escolas das cidades satélites. Disse aos 2 amigos que queria ficar só. Mais tarde me encontraria com eles na W3 ou na Rua da Igrejinha. Subi à plataforma, de onde podia ver toda a esplanada e um trecho do Lago Paranoá. Pediria a Rodolfo outro bote de borracha. Não dormiria nos passeios. Ficaria atento, como fizera na caminhada à Asa Norte na tarde de 29 de março. Recordei o corpo do homem entre o Dolphine branco e a veraneio. A mão do policial enganchada no pescoço da mulher magra, forçando-a a contorcer-se, ver ensanguentado. A outra mão rasgou a blusa azul. Almocei no Palácio da Fome, as aulas. De muito perto. O homem. Seios pequenos e brancos surgiram na claridade dos faróis, mais intensa que a luz da tarde. O motorista da veraneio gritou: "Vamos para a base." O que teria acontecido?
Um ônibus amarelo e verde passou pelo eixo monumental. A água do lago escurecia na tarde de junho. Eu pensava na coragem dos meus amigos, no rosto de Rodolfo na janela, o rosto voltado para mim, o olhar ofuscado pela distância. O Teatro Nacional é uma pirâmide sem vértice. O volume inacabado parece o maior mausoléu de Brasília. Todos os mortos ilustres da capital cabem lá dentro. O sol, agora fraco, ilumina duas faces da pirâmide. Viaturas do exército protegem a esplanada e o Palácio do Planalto. Imaginava a voz de Dinah no meio da multidão, mas outra voz me chamava, a voz grave que me acovarda.